Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade àquela pequena introdução sobre ética e aí nós vamos entender alguns conceitos fundamentais para você compreender o conteúdo deste bimestre. Bem, o termo ética, ele deriva do grego ethos, que significa caráter, modo de ser de uma pessoa. Então a ética, ela é considerada um conjunto de valores morais e princípios que norteia a conduta humana na sociedade. Em termos bem gerais, o ser humano ele é um ser que tem julgamento moral. Ele consegue se julgar, ter consciência dos seus atos. Segundo Aristóteles, ele afirmava que a única característica específica do homem em comparação aos outros animais é que somente ele tem o sentimento de bom e de mal, de justo e de injusto e outras qualidades morais. Por quê? O ser humano ele age de acordo com os valores que ele aprendeu a conhecer. Cada sociedade, cada cultura, tem os códigos morais, através da legislação, das leis impostas, das normas, das regras. Tem os valores instituídos no sentido de se compreender cada coisa, o que pode ser certo e errado. E aí o ser humano ele aprende os valores de respeito, de honestidade, de humildade, entre outros. E isso daí é o que torna diferencial ele na sociedade. O ser humano ele se torna um ser moral. E a ética, ela vai ser justamente isso, ela vai nortear a conduta humana nessa sociedade. Então o ser humano ele age de acordo com aquilo que ele foi educado, com os valores que ele aprendeu durante a sua vida. Existem algumas pessoas que têm essa percepção de ética e moral ser a mesma coisa. Na verdade, a ética ela é a ciência que orienta, que norteia o comportamento humano. E no caso da moral, ela seria a prática, seria justamente o conjunto de normas que o ser humano ele vai se comportar de acordo com os valores da sua comunidade ou sua cultura. E aí nós temos aqui, no caso, a ética. A ética ela pode ser a ciência que norteia no sentido de direitos e deveres, E aí na praticidade, o ser humano ele vai ser responsável na questão das normas, dos costumes, das leis, e isso de acordo também com a sua liberdade, porque assim, no sentido de legislação, moralmente, nós somos seres livres, mas nós devemos agir de acordo com a lei. No caso, nós vivenciamos uma democracia e existe uma legislação específica para isso. Então, nós devemos ser seres responsáveis de acordo com os costumes que aprendemos, relacionados aos valores morais, e sabermos que somos livres de forma responsável também. Então tem essa relação, a responsabilidade e a liberdade com a moral, e a ética ela é a ciência que orienta no sentido dos direitos e dos deveres que o cidadão, que as pessoas, que o indivíduo em si tem. Portanto, o conceito de moral ele vem do latim mos, que significa costumes, crenças, valores e normas que uma pessoa, um grupo social, eles vão seguindo. E aí, no campo da ética e no campo da moral, sempre vai ter essa orientação sobre o que é bom e o que é mal, o que é certo ou o que é errado em uma ação. Então, assim, no vasto campo também da moral, nós podemos fazer questões, nós podemos nos questionar em relação ao que você deve fazer para ser justo, Isso vai de acordo com cada cultura, cada sociedade. Quais valores você deve escolher para guiar a sua vida, Eu acho que um valor que é instituído em toda a cultura, em toda a sociedade no geral, é o valor de respeito, Mas tem outros valores também que norteiam as sociedades. Há uma hierarquia de valores que deve ser seguida, Então, assim, isso também é uma coisa de praticidade, o que a moral ela pode ser orientada nesse sentido. Que tipo de ser humano você deve ser nas relações consigo mesmo, com os outros e com o meio natural, Porque ser um ser moral é também ter cuidado com o meio que nós vivemos, e com o outro e consigo mesmo. E também que tipo de atitudes você vai praticar como pessoa e como cidadão.
Então, isso é uma coisa de orientar no sentido do comportamento, né? No caso, se a prática do que a ética já orientou, né? Enquanto ciência. A moral, ela vai nesse vasto campo de costumes, crenças e valores que precisam ser praticadas na sociedade. E aí, dentro dessa relação de comportamento moral, nós temos o conceito de valores, né? Os valores são características morais que todas as pessoas possuem. E aí, como eu falei para vocês, vai de acordo, né, com a orientação de comportamentos e ações de cada sociedade ou cultura. Então, nós podemos ver valores conforme religião, conforme política, né? Conforme hábitos, né? Então, assim, difere de cada cultura. Um exemplo é os valores na sociedade brasileira, outro exemplo é os valores na sociedade americana, e assim por diante vai. Então, para ser bem prático, a ética, ela vai ser a disciplina teórica que trata da prática humana, isso é, do comportamento moral. Ela vai ser a ciência que orienta, né? E no caso, a moral será a prática, será o comportamento, será aquilo que o ser humano pratica em si. E aí, tem algumas coisas para distinguir, né? No caso, quando se fala como não são sinônimos, né? Moral não tem qualquer conteúdo filosófico, certo? Não existe uma orientação, né, sobre isso. É apenas o que as pessoas fazem e pensam. No caso, seria de acordo com os valores, de acordo com os costumes e os hábitos. E aí nós temos as normas e as leis também. E foram criadas, né? A moral, ela foi criada por diferentes grupos humanos. A ética, ela é o quê? Uma disciplina que analisa esses comportamentos e crenças. Ela é a ciência, ela é a teoria, certo? É algo que, digamos, seria o saber, né? É o saber que orienta o fazer, e a moral seria esse fazer. A ética é o princípio, é universal, é permanente, é regra, é teoria, né? Então, é bem lá dessa questão teórica mesmo, né? Que vai nortear, no caso, a conduta humana. E, no caso, a moral será a prática em si, que será a conduta, será de acordo com o tempo vivenciado, de acordo com a cultura, de acordo com as regras impostas, né? Com a prática mesmo. A moral é isso, a moral é prática. E aí, aqui alguns valores, tá, galera? Que são valores que cada sociedade se pode ter, né? Como coragem, respeito, piedade, solidariedade, honestidade, humildade, né? Tem outros valores que são implementados, que são impostos, né? Aliás, que são instituídos nas sociedades de acordo com cada cultura. E aí, só para vocês entenderem essa distinção. A moral ordena, a ética aconselha. A moral responde à pergunta, o que eu devo fazer? Que no caso seria a prática. E a ética faz a pergunta, como devo viver? Ela orienta, né? Ela é a ciência que norteia nesse sentido. E aí nós temos aqui algumas avaliações sobre a moral, certo? Que nós devemos refletir. Esse homem é pouco apresentável. Esse político é corrupto. Sua presença é louvável. Na aula anterior, eu pedi para vocês fazerem uma análise, né, uma reflexão daquelas frases. E hoje nós vamos complementar com essas avaliações de moral. Porque aquelas frases falavam sobre a ética. E essas daqui, essas avaliações, elas vão falar sobre a moral em si. E aí eu quero que vocês façam uma reflexão sobre isso também. Vai ficar como uma atividade, né, uma atividade única. Eu vou orientar no Classroom, né, como será essa atividade.